Opa pessoal, Vices aqui pra mais um vídeo no canal. Quem diria, um iceberg de One Piece aqui. Nem eu mesmo tô acreditando. Afinal, o cara que usa a foto do Luffy, mas não posta vídeo de One Piece. É impressionante. Eu cria vergonha. Mas tudo bem, sempre tem a primeira vez, né? E bem, nada melhor do que começar falando de One Piece do que trazer um iceberg. Bom, pra você que não sabe como um iceberg funciona, que eu acho que é bem possível. Tipo, no canal já tem uns 4 vídeos se você segue, mas tudo bem, eu vou explicar. Bem, existem as camadas do iceberg. Quanto mais vai descendo as camadas, mais estranho ou engraçado vai ficando a teoria. No começo, normalmente só são apenas curiosidade ou algumas teorias que normalmente quase todo mundo conhece. No caso, os fãs. E antes de tudo, eu já vou falando que eu sou um fã novo de One Piece. Eu estou no episódio 300. Quero terminar um dia? Quero. Vou conseguir? Só Deus sabe quando One Piece vai acabar. Então, né? Mas a gente tenta. Então, continuando aqui, algumas curiosidades ou teorias. Eu não vou poder dar muito minha opinião, porque eu não vou entender tanto assim igual eu entendo de Dragon Ball. Espero que todos vocês entendam. Conto com vocês. Então, aproveite o vídeo. Pegue sua pipoca, vamos lá. Camada 1, superfície. Normalmente a camada 1 sempre tem algumas curiosidades que a maioria dos fãs sabe. Então, por aqui vai ser tranquilo por enquanto. Sem nenhuma loucura ainda, beleza? Então, bora lá. Luffy é brasileiro. Nada melhor do que começar o vídeo com uma das melhores curiosidades de One Piece, que é para nós brasileiros. Que sim, o Luffy ele é sim um brasileiro. E sim, o Oda já disse na sua CBS que o Luffy é um personagem brasileiro, que foi inspirado na gente. É bem a nossa cara isso, já que o Luffy ele usa uma havaiana. Top demais. Cada tripulante do Chapéu de Palha é de um país diferente. Sim, isso é real porque faz muito tempo que isso foi confirmado, na verdade, pelo próprio Oda. Cada personagem, ele foi inspirado em um país diferente. Igual eu disse ali em cima sobre o Luffy, temos outros, sendo Zoro, que é uma inspiração do Japão, Sanji, que é um francês, Nami, que é Suécia, e assim por diante. Uma curiosidade muito legal e interessante. CBS. CBS é uma forma que o Oda melhor achou em se comunicar com os fãs de One Piece, respondendo perguntas ou mistérios de One Piece que não ficou tão explicado dentro da história. E é de lá também que estamos sabendo que o Luffy é um personagem brasileiro. A primeira recompensa por cabeça. Essa aqui é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando assistem One Piece. Talvez você mesmo já se perguntou de quem é a pessoa que tem a recompensa mais antiga de One Piece. E não é o rei dos piratas, Roger. E sim, dois personagens bem antigos já na série que ajudaram o nosso bando dos piratas. E eles são Dory e Brock. Desculpa se eu não falei certo, meu inglês é uma beleza. Mas se você não tá conhecendo por nome, é aqueles dois gigantes da ilha Light Guider. Uma ilha na Grand Line. Dory e Brock são dois gigantes que estão vivos há mais de 100 anos. E cada um tem 100 milhões por sua cabeça. E aí, sabia dessa? Comenta aí. Zoro é o único que o Luffy queria na sua tripulação. Esse aqui é bem engraçado porque muitas pessoas nunca pararam pra pensar, mas o único personagem que o Luffy realmente tinha na cabeça que tinha que estar de qualquer jeito na sua tripulação foi o Zoro, pela sua fama de caçador de piratas. Os outros foram sendo chamados na hora mesmo, quando o Luffy tinha conseguido um certo nível de amizade ou conhecimento da pessoa. O Zoro foi o único que o Luffy quis chamar, mesmo sem conhecer ele. A primeira aparição de Luffy. Essa aqui é uma coisa que talvez não é muitas pessoas que sabem, mas você sabia que o Luffy, na verdade, ele fez a sua primeira aparição antes mesmo de existir o mangá de One Piece? Sim, ele apareceu em outro mangá do Oda chamado One Piece. Com o passar do tempo, o Luffy foi reaproveitado como protagonista de One Piece. Luffy é o pirata com mais trocas de recompensa. Bom, pessoal, talvez não é muitos que reparam nisso, mas você sabia que o Luffy é o personagem de One Piece que mais teve as trocas de recompensa pela sua cabeça? Ele ganha bastante na liderança em ser o pirata que mais trocou de recompensa em toda a obra, tendo mais de 5 alterações em sua recompensa, começando com 30 milhões e hoje em dia já está com 3 bilhões. O aniversário do Sop. Essa aqui é uma curiosidade que eu acho que muitos não devem saber, mas o Oda em entrevista já disse alguns aniversários de certos personagens. E o mais engraçado que ele disse foi o do Sop, que ele faz aniversário bem no dia 1 de abril, conhecido mais como o Dia da Mentira, sendo bem a cara dele mesmo. Apenas 2 pessoas sabem o final de One Piece. Sim, isso aqui pode parecer estranho, mas apenas 2 pessoas sabem o final verdadeiro que o One Piece vai ter. E o que realmente tem no tal tesouro do Roger. Uma delas é o próprio Oda, criador da história, e o outro sendo seu editor, Iwasaka. Desculpa se eu não falei certo, meu japonês também não é muito bom. E é apenas essas 2 pessoas que sabem como realmente vai acabar o One Piece. Então, ainda continua sendo um grande mistério. Camada 2, águas rasas. Na camada 2 as coisas ainda vão ficar bem simples, com algumas curiosidades, e aqui a gente começa a ter algumas teorias, mas que a maioria dos fãs ainda vão saber.
One Piece era para ter durado 5 anos. Essa aqui é uma afirmação real que o Oda já disse em entrevistas. Ele fala que quando ele começou a escrever a história de One Piece, ele tinha pensado em escrever a história toda em apenas 5 anos. Mas quanto mais o tempo foi passando, o mesmo não conseguia acabar com a história, e foi crescendo cada vez mais e chegando até onde estamos hoje. E hoje não temos um final certo de quando vai acabar. Quando passa 5 anos, o Oda sempre fala que vai durar mais 5 anos. Então fica aí a dúvida. Oda se inspirou em Dragon Ball. Sim, isso é verdade sobre Oda ter se inspirado em Dragon Ball. O Oda já disse em entrevistas que ele é um grande fã do Akira Toriyama e assistiu muito Dragon Ball na infância. E também que ele se inspirou bastante no Goku para poder criar a personalidade de Luffy. Uma pessoa divertida, que adora lutar e que gosta de proteger seus amigos. Isso é uma curiosidade bem legal. O verdadeiro nome de Sanji. Na época que o Oda estava planejando colocar o Sanji na história, o Oda tinha pensado em outro nome pro nosso cozinheiro favorito, que seria Naruto. Mas como existia um mangá chamado Naruto na época, que também estava sendo feito na mesma época que o One Piece, o Oda ele preferiu deixar quieto isso, para não dar nenhum problema de direitos autorais, decidiu trocar o nome de Naruto por Sanji, que pra mim é muito melhor. Vivi com poderes diferentes. Essa aqui também é uma coisa bem engraçada e estranha, parte do anime. Mas bem, a Vivi tem um poder bem específico de deixar seus oponentes tontos. E o mangá e o anime colocam esse poder que ela tem de um jeito diferente, por algum motivo. Aonde no mangá, ela deixa seus inimigos tontos por causa das suas roupas, tem algo específico que deixa as pessoas tontas, e também pelo seu ataque corpo a corpo. Enquanto no anime, ela usa um tipo de perfume para deixar eles tontos. Não dá pra saber por que tem essa diferença de certo, talvez o anime não conseguiu adaptar isso certo. A briga de qual era mais gelado. Existiu uma discussão dentro da história de One Piece, aonde Shanks e Bug, novinhos, ficavam discutindo qual era mais gelado, o Polo Sul ou o Polo Norte, aonde o Shanks achava que o Polo Sul era mais gelado e o Bug achava que era o Polo Norte. Bem, isso foi uma discussão que deixou até os próprios fãs se perguntando quem estava certo nessa história. E depois de alguns tempos, o próprio Oda respondeu um fã dizendo que o Shanks estava certo e que realmente o Polo Sul era mais gelado e frio que o Polo Norte. E assim acabando com essa discussão. Referência em One Piece. Uma coisa que é bem óbvia em One Piece é o quanto que o Oda gosta de colocar referência dentro da sua obra, sendo filmes, artistas e outros animes, tendo assim vários personagens que lembram algumas pessoas da vida real. O segundo personagem preferido de Oda. Acho que é meio óbvio que o personagem favorito do Oda é o Luffy, que é brasileiro, né? Claro. Mas você sabe qual é o segundo personagem favorito do Oda? Se não, é esse carinha. Sim, um dos personagens mais aleatórios de One Piece, que apareceu nas primeiras aventuras de Luffy. E o seu nome é Gaimon. E essa aqui me pegou de surpresa. Usuários de Akuma no Mi não podem tomar banho. Essa é uma teoria bem idiota, pra falar a verdade, sobre os usuários de Akuma no Mi, que eles não podem tomar banho por causa que eles não podem cair no mar, não podem entrar em contato com água, porque eles acabam ficando fracos e morrem afogados. Mas o outro já disse no seu CBS que a água só afeta eles caso a água tenha passado da sua barriga. Antes disso, eles ficam tranquilos. E também tem um episódio onde mostra várias pessoas tomando banho. Então, não. A história original de Zoro. Essa aqui deve ser uma curiosidade que muitos não devem saber, mas o Oda, quando pensou em colocar o Zoro na história, ele tinha a ideia de colocar ele como um capanga do Bug, mas ele gostou tanto do personagem que ele não conseguiu deixar ele como um figurante normal. E assim, Oda deixou o Zoro ser um dos principais personagens hoje em dia em One Piece. Oda deu um serviço para cada chapéu de palha. Essa aqui é uma brincadeira que o Oda fez com a tripulação de chapéu de palha, onde ele disse que qual seria o trabalho de cada um caso eles fossem da vida real. Temos alguns bem interessantes aqui, como a Nami, que seria uma professora de creche, o Luffy sendo um bombeiro, e isso virou um meme do povo falando que quando o One Piece acabar, cada um já tem o seu trabalho. Meu Deus, imagina o Luffy sendo bombeiro. Oda se casou com a Nami. Essa aqui é outra brincadeira que os fãs de One Piece fazem, que é uma coisa muito engraçada que aconteceu na vida real. Que é onde em um festival no Japão, uma garota se vestiu de Nami e participou de um teatro, ou concurso, não sei direito o que é. Mas depois de alguns anos, o Oda se casou com essa garota. E assim o povo fez um meme que o Oda é tão bravo que ele casou com a própria personagem que ele criou. Isso é impressionante, o cara casou com cosplay. O cara é God. Camada 3, águas medianas. Bom, na camada 3 as coisas começam a ficar bem interessantes e acaba tendo mais teorias do que curiosidade, mas ainda nada tão obscuro. A inspiração de Usopp. Essa aqui são duas teorias sobre a inspiração que o Oda teve para criar o personagem Usopp, o nosso Narigudo. E bem, aqui existe duas teorias que os fãs fizeram, uma sendo uma inspiração que o Oda fez de um personagem da Disney, que é o Pinóquio, que quanto mais mente, mais grande seu nariz vai ficando. E o outro sendo um demônio do folclore japonês, que tem um nariz grande igual de Usopp, e como o mesmo é um demônio conhecido por ser mentiroso. Mas se realmente é real essas inspirações, não sabemos.
Ace é um pirata melhor que Luffy. Essa é uma teoria que saiu alguns anos atrás sobre Ace ser melhor que o Luffy para se tornar um rei dos piratas. Isso aconteceu porque o Oda em entrevista já disse que o Ace seria o pirata mais próximo de se tornar o próximo rei dos piratas. E é até por isso que ele é caçado pela marinha de toda forma. E por causa da sua morte, acabou tendo muita discussão na comunidade de One Piece sobre quem seria o melhor pirata, o Luffy ou o Ace, já que o Ace não pôde mostrar toda a sua evolução igual o Luffy teve na história. E essa discussão existe até hoje em dia, mesmo que o Ace infelizmente já bateu as portas. Robin sempre foi branca. Isso aqui é uma confusão que aconteceu dentro da história de One Piece, que é qual motivo a Robin ficou branca do nada após o time skip. E isso criou uma grande confusão entre os fãs e alguns usuários de Twitter, né, como sempre, dizendo até que o Oda era bem, isso mesmo que você tá pensando. Mas na realidade é bem diferente o motivo da Robin, que era morena, ficou branca do nada. Na verdade, a Robin ter sido morena foi um erro de coloração do anime. Sim, pois quando ela apareceu na primeira vez no anime, o mangá ainda não tinha saído a versão colorida aonde ela aparecia. Então o anime teve a ideia de colocar ela morena, porque eles acharam, já que a primeira aparição dela foi junto com o Crocodile, e o Crocodile era meio moreno, eles acharam que ela também iria ser. Top 10 argumento, mas no mangá ela sempre foi branca. Olha só, ela antes do time skip no mangá e depois, nenhuma diferença. 5 bilhões e 600 milhões. 5,600 bilhões é a teoria de que essa quantia vai ser a recompensa final pela cabeça do Luffy, aonde ele vai superar Roger. E essa teoria leva pelo fato que no Japão o número 5 é lido como Go e o 6 como Mu. Assim, juntando as duas ficando Gomu, que é a fruta do Luffy. É uma teoria bem boa e aceitável. Zoro 30%. Pô, essa aqui é a melhor teoria que eu já vi de One Piece. Que tipo assim, mó nada a ver, que fala só que o Zoro nunca ele passou dos 30% do seu poder, até hoje. E que o seu real poder ainda vai ser mostrado e ele tá guardando isso pra um possível final onde vai ter um perigo super foda. E isso aqui, além de não fazer sentido, já virou até meme. Então, eu acho que não. O Zoro já usou todo o seu poder e fica bem claro na aula. O Sop consegue prever o futuro. Outra teoria sobre o nosso amigão Narigudo. Essa aqui sendo ao mesmo tempo uma teoria viajada, mas também tem seu sentido. Sobre o Sop conseguir prever o futuro. Onde muitas das mentiras que o Sop conta durante a sua viagem, em algum momento da história acaba virando realidade. Como as duas mais importantes que eu posso citar aqui, uma sendo quando ele é bem novinho, onde ele dizia que piratas iriam invadir a vila onde ele morava. E a outra sendo que ele diz para sua mãe que existe uma cura para todas as doenças. E mais pra frente, ele encontra uma garotinha que com suas lágrimas podia curar qualquer pessoa. E também piratas realmente invadiram a vila quando ele ficou mais velho. E é como eu disse, essa aqui pode ser bem real ou é apenas um meme do Yoda. Yamato no bando de Chapéu de Palha. Essa aqui é outra teoria que diz que em algum momento da história o Yamato ele vai entrar pro bando do Chapéu de Palha. Tanto porque ele gosta do Luffy e do Ice, e também porque ela já acabou se enturmando com eles, e porque ela é uma personagem que bem amada pelos fãs. Então não é difícil dela entrar pro bando. One Piece já está em 80% pronto. Isso aqui é meio que é verdade, mas as pessoas levam isso ao pé da letra. Porque, sim, o Oda já afirmou que ele já contou 80% da história de One Piece em 2018. Mas isso não quer dizer que a história tá prestes a acabar, vai acabar ano que vem. Não, pois já se passaram mais de 5 anos e ainda o Oda disse que tem bastante coisa pra contar. E também o Oda já se corrigiu algumas vezes dizendo que a história já estava em 65% pronta, mas depois ele disse que na verdade estava 70%, que ele tinha errado. Então na verdade não é que o One Piece está perto de acabar, mas sim que o autor já contou metade do que ele queria contar. Agora depende se novas ideias vão vir ou não. Kaido tem depressão. Essa é a teoria que diz que o Kaido ele tem depressão pelo fato que ele é um alcoólatra e que sempre ele tá triste com a vida e realmente já tentou ir de bar. Mas é assim, eu não cheguei nessa parte ainda, mas pelo que eu vi, ele é uma pessoa que está viva há muito tempo já e ele não vê mais sentido na vida como antes. Bem, por essa olhada que eu dei, pode ser ou não, depende da sua interpretação. O ovo no navio de Roger. Essa aqui é um mistério misterioso sobre o que seria esse ovo gigante no navio do Roger. Tipo, um ovão. Isso aqui é uma coisa tão aleatória que muitas teorias idiotas e loucas vieram, dizendo que esse ovo poderia ser o próprio One Piece, ou mais louca ainda, dizendo que isso aqui tem alguma coisa a ver com o Kaido. E tipo, que momento a pessoa que teve essa teoria tava assistindo One Piece e falou assim, nossa, mas faz muito sentido isso aqui ser o Kaido. Tá bom, né? Camada 4. Águas profundas. Bom, na camada 4 tem coisas que vão começar a ficar estranhas, que às vezes nem vai fazer tanto sentido, mas ainda vai ser divertido. Então, vamos lá. Conde Oriano. Bom, esse carinha aqui é um meme já na obra de One Piece já faz um tempo. E assim, por que é um meme? Porque os fãs dizem que ele é um personagem que tem mais de 97 Akuma no Mi. E sim, 97. Ele é o cara mais pica de One Piece. Que ele vai aparecer na obra e vai ser o vilão final do bagulho. Nossa, eu achava que Dragon Ball tinha umas ideias doidas, mas pelo jeito não é só ele não.
Luffy é o Johnny Boy. Pra você que não sabe, Johnny Boy, ele é o dono original do tesouro de One Piece. E bom, Johnny Boy foi citado pela primeira vez por Robin lá na Ilha dos Homens Peixes. E o que faz essa teoria existir é pelo fato que na sala do Rizama, um chapéu de palha igual ao do Luffy está no lugar. E assim foi feita a teoria que na verdade o Luffy seria uma reencarnação de Johnny Boy, ou seria da família dele. E é por esse motivo que ele é tão determinado a se tornar o rei do pirata e conseguir o One Piece. Segundo time skip. Bom, pra quem não sabe, o One Piece teve já um time skip há uns anos atrás, e no caso desse segundo time skip não teve um motivo direito ainda do porquê, mas a teoria é o seguinte: o Oda, ele fez o primeiro time skip por causa dos níveis de poderes da tripulação, que estavam bem baixos para poder aumentarem ele. Como sabemos, as novas sagas estão cada vez ficando com personagens mais fortes, e os nossos chapéu de palha não estão dando tanta conta assim. Então essa teoria diz que vai acontecer um segundo time skip para a equipe do chapéu de palha voltar mais forte ainda, e assim a história conseguir ir para frente. O olho de Zoro. Bom, após o time skip, o Zoro, por algum motivo, após o treinamento com Mihawk, ele parece com uma cicatriz no olho e nunca mais abriu aquele olho. E bom, a teoria foi criada nisso, porque ninguém fala nada sobre esse olho do Zoro, e a teoria é que na verdade o Zoro ele tem uma grande habilidade dentro desse olho que ele está escondendo de todos, que vai ser mostrado algum dia ainda num possível final da obra. Mas sei lá, talvez seja só visual mesmo. Eu acho que é mais provável. Crocodile é trans. Cara, essa aqui me pegou de surpresa quando eu vi essa teoria de que o Crocodile é trans. E tipo, essa teoria veio do arco do Impel Down, onde uma personagem chamada Ivankov sabe de um segredo secreto do Crocodile. E o mesmo fica bem puto quando ele diz isso. Por causa do seu poder, que é de trocar de gêneros, muitas teorias dos fãs vieram à tona. E aí você já sabe, né, onde isso parou. E até o momento, não sei se é real, mas também não sei se é fake. Dragon é o criminoso com a maior recompensa. Isso aqui não é real e na verdade foi um erro na dublagem e tradução, pois na versão japonesa é dito que na verdade ele é o criminoso mais perigoso e não o procurado. Então é apenas um erro de tradução. Sanji se inspirou em Anzi. Na saga onde o Robin é capturado pela marinha, o Sanji acaba lutando com um cozinheiro chamado Wanzi. E esse cara tem um ataque bem específico onde seus pés pegam fogo. E daí, existe a teoria que na verdade o Sanji acabou criando a sua técnica da perna negra, se inspirando no Wanzi. Isso aqui pode ser bem possível de ser verdade, por mais bobo que seja. Akainu encontraria o One Piece em um ano. Isso aqui aconteceu em uma entrevista que o Oda deu, onde ele comentava sobre os personagens de One Piece. E ele dizia sobre Akainu, Kaino, desculpa se eu não tô falando certo. E quando ele fala sobre os personagens, na verdade, muitas pessoas entenderam errado, tiveram uma interpretação muito equivocada. Pois, na verdade, o Oda não diz nada sobre encontrar o One Piece em um ano. Mas sim, se caso ele fosse o protagonista da história com seus objetivos próprios, a história terminaria em um ano, pois ele seria muito poderoso. E não porque ele encontraria o One Piece, isso não tem nada a ver. Tem muita coisa por trás para você encontrar One Piece. Camada 5, Abismo. Bom, essa é a última camada e a mais obscura. E a mais estranha. Ou até bem interessante, depende de você. Mas é bem provável que não. Mas vamos pro Abismo. One Piece não existe. Essa aqui é uma das maiores memes, teorias de One Piece que existe, que até antes de eu assistir One Piece eu já sabia disso daqui, que é na verdade que o tesouro de One Piece não existe, que na verdade o Roger mentiu pra todos e que na verdade o que ele queria mostrar, que o verdadeiro One Piece é os amigos que a gente faz no caminho. E cara, nossa, isso seria muito engraçado e triste ao mesmo tempo, mas que se fosse verdade eu ia rir tanto, porque pô, não tem nada mais genérico do que isso. Mas o próprio Oda já disse que o One Piece realmente existe e que não vai ter nada de um final genérico não. Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, na verdade. Filho do Sangue. Bom, essa aqui não tem quase porra nenhuma de argumento sobre o Sanks ter um filho com a máquina. Como eles chegaram a isso? Simples, com essa imagem apenas. Lan é da marinha. Bom, essa é uma teoria que diz que na verdade o Lan ele é um agente da marinha infiltrado, por causa que os seus planos e seus sonhos como pirata não fazem muito sentido. E também tem um diálogo dele estranho em um filme que eu não sei direito, mas pelo jeito o filme também não é canônico, é um filme filler, que diz uma frase meio suspeita lá, mas eu não consegui encontrar as frases, perdão. Então meio que não dá pra saber ainda. Dragon já foi da marinha. Bom, essa teoria aqui é bem possível de ser verdade, pois o Dragon ele é filho do Garp. E como nós sabemos, o Garp ele é da marinha. E é bem possível que seu pai pode ter dado um jeito de colocar o seu filho na marinha. Talvez seja até por isso que o Dragon virou um revolucionário, pois ele viu o quanto que a marinha era podre e errado. E assim decidiu fazer as coisas do jeito dele. E é bem possível de ser verdade essa teoria. Tá aprovada pelo Vicezinho. Crocodile é a mãe de Luffy. Diferente da de cima, essa daqui não tá aprovada nem por um cacete. Mano, na moral, quem fez isso, cara? Tipo assim, não tem base nenhuma além do fato do Crocodile ser trans. Como eu disse lá em cima. Eu não sei nem o que falar. Vamos pra próxima.
criança com câncer. Essa aqui é um mito sobre o One Piece, que é o seguinte: existia uma criança lá no Japão que estava com seus dias contados já porque estava com câncer, coitadinho. E o Oda foi visitá-la, e o último pedido que essa criança fez pro Oda era de qual seria o final de One Piece, no caso o tesouro de Roy. Então o Oda contou pra criança o final verdadeiro de One Piece, e depois a criança morreu com esse segredo. Isso é real? Talvez sim. Eu acredito? Bem provável que não. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo aqui no canal. Esse iceberg não foi tão fácil de fazer, já que não é a minha prioridade falar de One Piece ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante, e comenta aí o que você achou desse iceberg. Deus abençoe vocês e até mais.